Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter connosco o Mr. Paulo Bento. Mr., muito obrigado pelo convite para estar aqui connosco para aquilo que vai ser obviamente uma viagem pela sua longa carreira do futebol, mais de 30, quase 40 anos dedicados ao futebol. Por isso espero que goste e tanto como nós iremos gostar desta conversa. Antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do nosso convidado. Vamos a isso. Força. Paulo Bento, nascido em Lisboa, cresceu em zonas da cidade que hoje se enchem de turistas, como o Largo de Camões ou o Mirador de São Pedro de Alcântara, mas que há quase meio século esses mesmos lugares eram o palco das brincadeiras do Paulo e dos amigos que por lá jogavam à bola e improvisavam balizas com as pedras e as árvores. Além de jogar à bola, o pequeno Paulo tinha um gosto enorme por colecionar cromos e uma memória absolutamente extraordinária para decorar nomes completos, idades e alturas de jogadores. Mais tarde, por responsabilidade própria, aos 17 anos, deixou os estudos e foi ajudar os seus pais no restaurante da família. Aos 20 anos surge a grande oportunidade do futebol profissional, vinda do Estrela da Amadora, e o Paulo agarrou-a com unhas e dentes para poder honrar o seu sonho de chegar ao topo do futebol nacional. Como jogador sénior, representou o Palmense, o Futebol Benfica, a Estrela da Amadora, Vitória Sport Clube, Sport Lisboa Benfica, Real Oviedo e, claro, o Sporting Clube Portugal. Com a 17 quase sempre envergada, conquistou um campeonato nacional, 2 supertaças e 3 taças de Portugal. Uma delas ao serviço do Estrela, a única na história do clube, e um dos golos foi apontado pelo Paulo na finalíssima disputada no Jamor frente ao Farense. Além disso, representou a Seleção Nacional por 35 ocasiões e marcou presença no Campeonato da Europa de 2000 e no Campeonato do Mundo de 2002. O caminho do treino era uma fatalidade e, por isso, logo a seguir a ter pendurado as botas, assumiu a equipa de júniores do Sporting, onde foi campeão nacional. E a 18 de outubro de 2005, fruto da saída do Mr. José Peseiro, no comando técnico do Sporting, o telefone tocou e o Paulo assumiu a equipa leonina, apostando no losango e na prata da casa. Nestes já 20 anos como treinador principal de equipas séniores, orientou o Sporting, a Seleção Nacional Portuguesa, o Cruzeiro, o Olympiacos, o Chongqing Dangdai, a Seleção Nacional da República da Coreia e a Seleção Nacional dos Emirados Árabes Unidos. Nestas 2 décadas conquistou 2 taças de Portugal, 2 supertaças, uma Liga Grega, um campeonato do leste asiático e marcou presença em 2 campeonatos do mundo, um campeonato da Europa e 2 taças asiáticas. No capítulo pessoal, o senhor seu pai foi sempre o seu ídolo e todos nos lembramos como recordou na conferência de imprensa em que se despede como jogador de futebol. É casado e tem 2 filhas, a Sofia e a Marta. Nos tempos livres gosta de jogar às cartas, de relógios, de cinema, de viajar com a família e de comer bem, sobretudo pratos portugueses. Gosta de cozido, cabrito, feijoada e, claro, de vinho tinto. Já gostei mais. Já estás atualizado. Nas amizades, Pedro Barbosa, Rui Jorge, o Presidente Soares Franco, João Alves e Juanma Lillo são algumas das pessoas mais importantes com que o Paulo se cruzou ao longo do seu trajeto esportivo e João Moutinho foi o jogador que o mais marcou enquanto treinador. Para finalizar, o Paulo refere que um treinador vive de 2 coisas, conhecimento e liderança. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, com muita tranquilidade, Mr. Paulo Bento. Muito obrigado. E obrigado pelo convite também. Nada. É isso. Mr., podemos começar precisamente pelo início, pelos seus 20 anos, que acredito que se não tivesse recebido aquele convite do Estrela, a vida tinha sido ligeiramente diferente. Fale-nos como é que foi essa pedra de toque e a importância de João Alves da sua vida. Eu creio que, em primeiro lugar, nas pessoas que se enumeraram nesse pequeno documento, obviamente essas são pessoas realmente muito importantes na minha vida desportiva e na minha vida pessoal. Obviamente há mais gente nessa lista, gente que me ajudou muitíssimo, se calhar ao longo da conversa vamos falando delas seguramente.
Mas respondendo em concreto à questão, eu creio que tem a ver com oportunidades que a vida nos dá em certas passagens das nossas vidas, e é um fator que está associado também à nossa vida, não só à nossa vida pessoal, mas também à nossa vida desportiva. E esse momento, essa ida ao Estrela à experiência, obviamente que me muda a vida, muda-me a vida desportiva e muda-me a vida pessoal. Seria certamente uma vida completamente diferente. E há um fator que tem uma influência tremenda, que é a sorte. E esse momento foi um momento de sorte, porque num determinado momento da minha vida também, da minha adolescência, cometi erros que aconselho ninguém a cometer. Já tive a oportunidade de estar em algumas conversas com alunos, com jovens alunos, e que lhes disse que isto é tudo parece muito agradável, parece muito bonito de se falar, porque aqui aos 20 anos tornas-te profissional, jogas em dois dos grandes do futebol português, tornas-te internacional, estás presente em campeonatos da Europa e campeonatos do mundo como jogador, ou seja, acaba por... ali foi o realizar um sonho que tinha, que foi sempre o futebol. Depois a questão do treinador, não. A questão do treinador não era um sonho, foi uma preparação e que foi ocorrendo com o desenrolar da carreira de jogador. Mas aquilo foi o sonho. Foi o transformar o sonho em realidade, que era ser jogador de futebol, que era aquilo que eu gostei de fazer enquanto miúdo, mas que a sorte ditou um papel extremamente importante, porque aos 17 anos, jogando num clube de bairro e estando a acabar a etapa da formação num clube de bairro e dizer agora não vou estudar mais, porque tinha cometido muitos erros para trás. Falo de erros de faltar às aulas, em prol do futebol, mesmo o futebol na escola, e que obviamente poderia ter tido consequências muito maiores no futuro. Os meus pais tinham um negócio, como era conhecido, e tomei a decisão de ir trabalhar com eles. Mas obviamente, aos 20 anos, ao tornar-me profissional de futebol, isso faz mudar as coisas. Não havendo se não houvesse essa oportunidade, provavelmente, com 2 anos em que um é passado na primeira distrital da Associação de Futebol de Lisboa e outro é passado na terceira divisão, não é, hoje em dia, não é um cenário normal, seguramente. É praticamente impossível de quase acontecer. praticamente impossível, porque os miúdos são captados ainda aos 7, 8 e 9 anos e crescem dentro das academias. Por isso, eu reconheço que houve muitos erros e que houve um fator. Obviamente, depois podemos associar, aquilo que quisermos, podemos associar o mérito de ter aproveitado a oportunidade. Sim, mas a oportunidade foi de haver um senhor, em primeiro lugar, foi haver um senhor que me viu durante 20 minutos ou 25 minutos, como ele conta várias vezes, e dizer, para mim é suficiente, vamos contratar aquele miúdo que está ali para ser profissional de futebol do Estrela da Amadora. E esse foi um clique. Um clique. Foi um clique. Falas desses primeiros treinos, já falámos ali um bocadinho em off à entrada, mas esses treinos, foi treinar com o Estrela não estava com a equipa completa. Fala-nos um bocadinho como é que foi esses primeiros dias. Estava a acabar a época, estava a acabar a minha temporada no Futebol Benfica e ao mesmo tempo a acabar a época do Estrela. Eu não sei se quando vou à experiência, eu creio que é na semana entre a penúltima jornada e a última jornada, digamos assim. O primeiro treino que faço é um treino em que não está o plantel do Estrela. No segundo treino que faço... E está o Mr. João Alves nesse primeiro treino ou também não está? Eu creio que o Mr. João Alves no primeiro treino também não está. Certo. E depois no segundo treino, sim. No segundo treino está o plantel todo.
E é quando eu não tenho essa memória, tenho a memória de ir treinar no estádio da Reboleira, mas a questão do tempo, de quanto tempo, não. Mas como o Mr. Alves diz, foram 20 minutos e que me mandou sair. Depois eu estava a preparar-me para a vestir-me, a preparar-me para me vir embora e para ouvir o que tinha que ouvir, e antes disso chamaram para dizer que me iam oferecer um contrato de 3 anos. E esta foi um bocadinho, ou digamos que foi a história dessa experiência no Estrela da Amadora. E joga logo 20 jogos e culmina com uma primeira época que não poderia pedir melhor final do que vencer a Taça de Portugal no seu primeiro ano de sénior, como profissional. Conto-nos as memórias de um jogo onde foi também importante e decisivo para uma conquista praticamente inédita para o Estrela da Amadora. Sim, porque é o único troféu é a única Taça de Portugal que o clube tem. Obviamente é um momento importante para todos nós que participámos nessa conquista. O Estrela vinha de uma época na primeira divisão, na época anterior, em que se consolidou na primeira divisão. Depois a nossa época também, nessa minha primeira época, 89-90, é uma época também que o Estrela consegue manter-se na primeira divisão, Ali a capa. digamos. Exatamente. Gol de Sanches, maravilhas de Bento, é o que dizia a bola. E depois tivemos, à parte da manutenção na primeira divisão, lembra-me do Mister começar também a gerir um pouco de alguma equipa devido à permanência estar alcançada, de gerir um pouco a equipa no campeonato e na taça também. Era um plantel que tinha gente de muita qualidade, gente também com muita experiência. Exato. Também, que me ajudou muito nesse trajeto. Muito bem. Depois segue-se o Vitória, mais uma vez João Alves a levá-lo consigo, onde ficou 3 épocas, e sobre a sua passagem no Vitória eu recolhi um dado muito curioso, não sei se eu creio que sim, porque o Paulo tem essa boa memória, mas em 1992 um golo seu impediu o Vítor Bahia de bater um recorde mundial de penalti, de gol de minutos seguidos sem sofrer gol. Empatámos 1-1 com o Porto. Exato. Sim, mas mais uma vez há momentos nas nossas vidas que é preciso alguém que nos ajude. Obviamente nós também temos que ajudar, também temos que fazer a nossa parte, mas eu disse isso num programa até que estava com o Mister também, que a verdade é que sem ele nada teria existido. E que foram 2 momentos. Obviamente o segundo momento é diferente, mas é um momento importante também. O primeiro, obviamente, que é o tornar-te jogador, é o tornar-te profissional de futebol. Mas o segundo é extremamente... Eu creio que isto é na festa não sei se é dos 60 anos dele, uma coisa do género, creio eu. Mas é num determinado momento da nossa carreira, quando estamos num momento negativo, que foi a descida de divisão, mas isso também nos ajuda a sentir o que é o lado bom, que é o ganhar no ano anterior, a taça, a manutenção, tudo isso, os objetivos alcançados, e no ano a seguir a descida à segunda divisão. E neste momento também não sabíamos o que seria. Não sabíamos o que seria depois dessa descida. Eu tinha contrato com o Estrela. O Vitória naquela altura pagou ao Estrela uma cláusula que havia no contrato, se não estou a erro, 50 mil contos, ou uma coisa do género. Por força de João Alves. Por insistência de João Alves. E é voltar a poder estar, ou a deixar de estar, numa segunda divisão, para poder continuar na primeira divisão e num clube, naquela data, juntamente com o Boa Vista, eram os 2 clubes abaixo dos 3 grandes. Abaixo dos 3 grandes e
e uma possibilidade depois de poder chegar a um grande, como acabou por acontecer. E já com uma massa de época de grandes também, portanto. E de uma fidelidade ao clube, e mas também de uma pressão que existe na cidade para os jogadores, para os treinadores. É um clube que há uma massa que está habituada a exigir. E isso acabou também por ser extremamente importante, ou seja, não deixar cair na segunda divisão e sacar-te outra vez, puxar-te outra vez E haver um salto. para a primeira divisão, e para a primeira divisão para um patamar acima, com todo o respeito pelo Estrela, como é evidente, mas um patamar acima do que aquilo que era o Estrela. E isso é para estar agradecido eternamente, claro. E por lá fez uma amizade que se dura até hoje com Pedro Barbosa. Certo, Pedro vai no mesmo ano. Conhecemos-nos nesse momento, e aí construímos uma amizade que dura até hoje, que é alguém em quem tenho, à parte da amizade, uma confiança tremenda. Costumo dizer, não tenho irmãos, sou filho único, mas quase que o vejo como tal. Coincidimos aí, depois coincidimos algumas vezes na Seleção Nacional, no Mundial, essencialmente. Coincidimos 4 anos no Sporting. E na minha segunda época do Benfica, e com ele em Alvalade, com ele no Sporting, a vivermos na mesma cidade, em Lisboa. Mas foi algo que foi construído em Guimarães, e que dura até hoje, e durará. E depois segue-se obviamente o Benfica, não é? Chega ali a um Benfica num período coincide ali com um bocadinho uma transição do Benfica ali no meio dos anos 90, mas acaba por ainda conseguir um sucesso, e acho que acaba por ser o ponto alto também no Benfica, mais uma vez, a Taça de Portugal, sendo que é uma taça que fica obviamente marcada pelo episódio Very Light. Eu gostava que desse aqui também aos nossos espectadores um bocadinho daquilo que foi a experiência de estar num jogo tão histórico pela negativa para o futebol português. Sim, eu creio que é algo mesmo que felizmente não aconteceu outra vez num jogo dessas características, e que eu me lembro assim em jogos de grande dimensão, mas que não deveria ter existido, como é evidente. Nós só tivemos a ideia que eu tenho de ver um clarão na bancada, atrás da baliza do lado dos túneis, do lado do balneário, de onde as equipas entravam, ter uma conversa naquela altura com o Nelson, que estava a jogar a lateral esquerda naquela altura no Sporting, e que só ao intervalo é que tivemos a ideia do que é que estava a passar. Ou seja, durante o jogo não nos tínhamos apercebido o que é que estava a passar. E que depois se decidiu continuar o jogo. Não houve a entrega da taça, como era óbvio, não devia ter havido festejo nenhum. Não há nada mais importante do que uma vida. E obviamente que é uma taça assim, que se ganhou, que se jogou, que profissionalmente se tentou fazer o mesmo, mas sempre que nos vamos lembrar que nesse jogo se perdeu uma vida, se perdeu um marido, se perdeu um filho, se perdeu um pai, e que não faz sentido que o futebol seja assim, e que infelizmente aconteceu naquele dia a um adepto do Sporting, e que não deveria ter acontecido, nem com um adepto do Sporting, nem com um adepto de quem quer que seja. E do que é que... Desculpa. Não, depois eu já ia avançar aqui da parte do Benfica, porque depois passo alguns anos em Oviedo, e a saída para Oviedo deve-se muito a um treinador que o Ricardo já mencionou aí bem na apresentação, que é o Juan Malilho, que depois até
colabore com o Guardiola mais tarde, mas que o Mister diz que foi um dos fatores decisivos para se mudar para uma realidade bastante distinta, porque vai de um Benfica, um clube grande, vencedor ou potencialmente vencedor, para um Oviedo, que não era um clube com essas características. E que foi muito por causa desse treinador. E tem a ver com Roma, eu já o disse, eu com todos e agradecido a todos estarei, como é evidente. Mas que há 3 treinadores que me marcaram mais, por vários motivos. João Alves já os referenciei mais que o avô. E atenção, eu quando falo de João Alves, que foi muito importante para mim, do ponto de vista da oportunidade, do ponto de vista de me sacar da possível segunda divisão para depois ir para a primeira divisão outra vez. Sim. Mas João Alves como treinador, isso é aquilo que eu vejo do meu ponto de vista pessoal. João Alves como treinador é um treinador de grande qualidade, de grande talento, com grandes trabalhos por as equipas onde passou. Não tenho a mínima dúvida que poderia ter chegado a outro patamar no futebol português, mas que muitas vezes as coisas não acontecem e que não têm minimamente a ver com o talento. Claro. Com o talento das pessoas, é a oportunidade, é aproveitar um certo e determinado momento e ter essa oportunidade em certos e determinados momentos da vida. Mas com Lílio, do ponto de vista tático, mudou o treinador mudou-me o entendimento do jogo. Ou seja, estamos a falar que eu vou para o Oviedo após 7 anos de profissional, e aquilo que encontrei com o Lílio era algo diferente. Era algo diferente. A maneira como explicava o jogo, é evidente que com uma complexidade grande, a maneira como ele entendia o jogo era algo complexo, nos obrigava a pensar a todo momento, que nos abriu, creio eu, a quem foi treinado por ele, nos abriu, digamos que a mente, para podermos pensar no jogo de outra maneira e para tentarmos que enquanto jogássemos pensássemos e enquanto pensássemos jogássemos. Não sei se me explico. Porque para ele tudo tinha um fundamento. Ou seja, tinha que ter, para se fazer alguma coisa, teria que haver algo por trás disso. Teria que haver algo racional por trás disso. Se eu me movimento para ali, o outro terá que se movimentar para lá. E teria que haver aqui uma conjugação nesses 2 movimentos. E tudo era feito de uma forma racional. Mesmo o facto de, que foi a primeira vez, me lembro de ter feito, de treinar contra as estacas, que punha as estacas no relvado e muitas vezes não punha 11 bonecos ou 11 estacas no relvado, punha mais. Ou seja, não era só os 11 jogadores que jogavam, era termos a ideia de que esses jogadores depois podiam mexer ou mover para outros sítios e o que é que nós teríamos que fazer do ponto de vista defensivo. Como é que a equipa se mexia. E para ele, 1 milímetro ou 1 centímetro era importante, contava. E nós sabíamos, às vezes até brincávamos um bocadinho, sabíamos que à sexta-feira tínhamos as estacas no campo para andar de um lado para o outro. E depois fazíamos o trabalho defensivo e o trabalho ofensivo. Mas depois da forma simples como a complexidade no campo, mas depois da forma como verbalizava, a forma como dialogava, é uma pessoa com o dom da palavra. E depois é um ser humano fantástico. Eu tenho algum contacto com ele e é realmente um ser humano fantástico. Gente muito, muito boa, mas que me ensinou muito e que não me surpreende nada. As pessoas muitas vezes vão pelos títulos e pelos objetivos. Não me surpreende nada o facto de ter sido de Sampaoli, o ter querido para a seleção do Chile, para o Sevilha. Não me surpreende que o Guardiola o quisesse ter durante tantos e tantos anos, que foi num jogo, o Guardiola conta essa história também.
que foi num jogo, no meu primeiro jogo, se não me erro, o meu primeiro jogo em Espanha, Contra o ao Via de Barcelona, que o Guardiola, vai falar com ele no final do jogo. E por isso não me surpreende. Não me surpreende nada. E no fim da passagem por Oviedo, portanto, em 2000, chega à sua primeira grande competição de seleções ao europeu. Certo. Conta-nos como é que foi integrar essa geração de ouro, que já vinha muito rotinada de vários anos de formação, e como é que foi esse europeu para muitos, e já tivemos a sorte de ter aqui muitos convidados que dizem que foi a seleção que o melhor futebol praticou desde que Portugal vai a fases finais do Campeonatos da Europa e do Mundo. Eu percebo essa parte, mas é sempre algo difícil para nós estar a falar quando estamos incluídos nessas equipas como a melhor delas, tendo em conta vários aspectos. Primeiro, a memória não me vai a 66, por exemplo, não é? Aquilo que fizemos em 66, com todas as diferenças que havia, mas não me chega. Depois, porque hoje, se falarmos de geração com qualidade, hoje, em quantidade, provavelmente a de hoje será talvez a melhor que tivemos. Sim. Provavelmente. Em quantidade até? Em quantidade. Eu falo qualidade em quantidade, provavelmente aquilo que tem é provavelmente a melhor. Agora, essa, eu posso dizer que foi das melhores equipas em que joguei. Das melhores equipas em que joguei. Depois do Sporting de 2001-2002, o Sporting campeão, também. E depois, há duas equipas que poderemos falar que é outro nível. Podemos falar, e não falo pelo nível dos jogadores, hein? Falo pelo nível dos clubes e das equipas, com todo o respeito, não são a Seleção Nacional, nem são o Sporting, que é o Guimarães 91-92, com João Alves, e a minha primeira época no Estrela. Essa seleção, para não fugir muito da questão, é realmente uma grande, não há dúvida, uma grande seleção com jogadores de muito talento, depois com jogadores de muita qualidade. O facto de não se ter tanto talento pelo drible não significa que não se tenha a qualidade. E depois jogadores que estavam numa fase das suas carreiras de grande maturidade, que infelizmente depois não se acompanhou com alguma revelação para o Mundial de 2002. Mas essa era uma grande seleção. Até pelo estado de maturação, não era? Ou seja, eles chegaram todos vocês chegaram todos numa fase... E com algo diferente do meu ponto de vista, que eu acho que foi benéfico, que foi o vivermos experiências diferentes a outro nível. Liga Italiana, Liga Alemã, Liga Espanhola, vários. Depois podemos falar patamares diferentes na Liga Espanhola. O Vítor e o Fernando estavam no Barcelona. Não sei se nessa altura o Figo, não sei se o Figo também. Depois tínhamos o Nuno, acho que foi para a Fiorentina depois do Euro. Estava o Rui Costa em Itália. Estava o Rui Costa em Itália, o Sérgio também em Itália. Paulo Sousa. Paulo Sousa, não sei se em Itália ou se na Alemanha nessa altura, já não me lembro. Acho que já está mas estamos a falar de patamares elevados de competitividade. E os que estavam cá estavam a um grande nível. Também, muita gente no Sporting, naquela altura estava João Pinto, no Sporting. Pinto faz desempregado europeu. Viana. Não, João Pinto vem para o Sporting e eu venho para o Sporting também. No Mundial é que já estamos no Sporting. Sim, mas o Paulo assina pelo Sporting antes do 5 de junho, por ali. Antes do Euro, sim. Antes do Euro. Mas pronto, é uma grande seleção, não tenho dúvida. Agora, apanhámos também uma grande seleção do outro lado, que foi a França. Foi uma final antecipada, no fundo. Foi a França, que acabou por ganhar. E já agora, para concluir, à tarde foi-se, vem também, podemos já concluir o tema da seleção enquanto jogador, o Mundial 2002, onde o Paulo, acho que foi o único que falou ao fim do jogo, e onde disse que pau que nasce torto, tarda nunca assim direito. E acho que resume aquilo que foi esse Mundial.
não correu bem, como não correu por motivos seguramente diferentes, cada um terá as suas ideias, como não correu em 2014 também, antecipando um bocadinho também a fase seguinte, porque falaremos, e a vida é isto. Não há muita volta a dar. Nós vivemos, e há bocado quando eu dizia que o 89-90, a época 89-90 e a época 90-91, eu hoje quando olho, acho que foi das melhores experiências que possa ter tido. Infelizmente para o Estrela que desceu, mas que me ensinou desde cedo que aquilo não ia ser ganhar a Taça de Portugal a toda a hora e ganhar a toda a hora. Sim, não é só altos. Que vinha, as derrotas também vinham. E normalmente na vida e no futebol, para quase todos, com poucas exceções, vêm mais derrotas do que vitórias. Ou vêm mais perdas de títulos do que ganhos de títulos. E com isso teremos que saber conviver. E isso acabou por ser uma aprendizagem boa. E em 2002 não correu bem. Nós hoje falamos, não correu bem. Não correu bem o primeiro, jogo, preparação, com alguma infelicidade. A própria preparação antes também. Sim, o facto de termos ido para... São decisões que se tomam, quem vai. Eu depois tive a experiência Do outro lado, e sei o que é preciso fazer. Agora, não posso dizer o que é que foi feito, posso dizer o que é que foi feito comigo enquanto treinador. Depois o resto não, porque nós enquanto jogadores não temos acesso a muitas coisas. Agora, que houve alguma dificuldade em Macau para superar algumas condições, obviamente que houve. Depois também há a infelicidade, que não é só, mas há a infelicidade de num dos golos do ressalto com os Estados Unidos e estarmos a perder por 3-0 aos 20 minutos de jogo. Depois ainda encontramos ali o jogo com a Polónia, ainda tentámos encontrar o nosso caminho, dos 4-0, e em que depois, no último jogo, apesar do empate nos chegar... Que era favorável, não é? Apesar do empate nos chegar, acaba por haver demasiadas condicionantes com as duas expulsões, a do João e a do Beto, se não estou em erro, e que acabam por, depois, ao fim, podermos ter ali alguma oportunidade para poder empatar, mas pronto, a questão foi tentar resumir um bocadinho aquilo no final do jogo, quando estamos todos um bocadinho de cabeça quente. Eu tinha a experiência da asneira que tinha feito em 2000 no jogo contra a França e ter sido penalizado e bem, e as consequências foram as que foram e foram justas. Tentar ali, num momento de desilusão, num momento de decepção, tentar ter algum bom senso e de assumirmos a responsabilidade que as coisas não correram bem, ponto. E depois segue-se o Sporting, onde eu, no meu entender, é a sua consagração enquanto jogador, porque é um jogador muito maduro, em grande forma, e ganha um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e 2 supertaças. Portanto, eu acredito que é o período de maior nível do Paulo enquanto jogador. Fale-nos que Sporting é que encontra, onde é um Sporting que deve-se atender que é um Sporting com muita liderança, ou seja, há muito jogador com experiência, o Pedro Barbosa, João Vera Pinto, Rui Jorge, o próprio Sá Pinto. Fale-nos que Sporting era esse e de que forma é que o viveu também. E da juventude que encontrou, porque havia Ronaldo, Viana... Vem depois, Quaresma Quaresma e Viana primeiro, mas Ronaldo depois. Já com miúdos ali muito bons a despontar. Tem a ver um bocadinho, o Sporting vinha da época, quando eu chego, vem da época anterior de ser campeão. Do Inácio, em 99-2000. Sim. Depois temos uma época 2000-2001 que é para o Boa Vista, que chegamos ali ao jogo do Bessa, ainda com algumas possibilidades que perdemos a acabar. Acho que há um jogo que é importante nesse ano, que é um jogo que empatamos 2-2 nas Andas. Estamos a ganhar 2-1 e a acabar deixámos-nos empatar, que creio que foi um jogo importante para não alcançar esse objetivo. E depois o segundo ano, onde fizemos uma grande temporada. Creio que fazemos um grande campeonato já com Bolónia, um campeonato que ao início começa com a vitória com o Porto,
Depois temos ali um momento que é um momento difícil. Vem o Jardel, não é? É um momento difícil. Vem o Jardel, que não está nessa fase inicial. O Jardel só joga o primeiro jogo em Leiria, se não estou em erro. Sexta jornada. Não sei se é a sexta ou se é a quarta jornada, não tenho bem a certeza. Até a quarta. Não tenho bem a certeza. Sei que depois do Porto levamos 3 em Belém, empatamos com o Alverca em casa e acho que vamos empatar a Leiria. Eu creio que é mais ou menos Essa é a isto. cronologia. Mais ou menos isto, hein? Anda por aí. E depois temos ali um conjunto de resultados, não sei se Faro, Guimarães, e só perdemos em Braga. À 9ª jornada, mais coisa, menos coisa. E depois estamos sem perder mais até ao final do campeonato. Ou seja, estamos 25 jogos sem perder. E era uma equipa, disse-o há pouco, juntamente com essa seleção de 2001, provavelmente a equipa de mais qualidade. E o Jardel era a Onde peça que joguei. faltava para essa equipe. Jardel era mais um finalizador, ou seja, que É não é isso. pouco, hein? Não é pouco. E era um jogador que obrigava também, de alguma maneira, os outros a fazerem outras coisas, não é? Ora, naquela altura, eu lembro-me que depois, infelizmente, teve uma lesão e que teve dificuldades depois em recuperar totalmente, que era o Nicolai, Mário Nicolai. Sim. que era um monstro, não é? Era um monstro. À parte da Não, ele qualidade... já não à chega parte- a apanhar no Sporting. Não, no Sporting já não chega a apanhar como treinador. Não, Ele não, sai não. na época antes. Não. Não, já não o apanho Sim, como sim. treinador. Mas o Ele sai em 5 saídas. Nicolai era um profissional tremendo, uma vontade de trabalhar, uma dedicação extraordinária, à parte depois da qualidade que tinha. Ele vinha rotulado como uma grande promessa, não era? E fisicamente era Sim, sim, tremendo. era Era potente. tremendo. E dava-nos uma ajuda tremenda, em função daquilo que Jardel não conseguia fazer, que alguém teria que o colmatar. Depois a questão de João Pinto, está depois também acaba por se lesionar ali num jogo, salvo erro, da Taça UEFA, em Alvalade, e acaba a época. Depois estava eu, Rui Bento, André Cruz. André, no meio depois também estava Viana, Viana, sim. que aparece o Quaresma. Hugo, Quaresma, Barbosa. Barbosa, que ao início não começa a jogar porque creio que está lesionado ainda um bocadinho na pré-época, creio eu, e acabamos por fazer uma época extraordinária, com o Nicolai na segunda volta já sem jogar, quando se aleja com o Setúbal quase a acabar a primeira volta. Os três. Precisamente por essa transição, nem para, acaba a carreira de jogador e imediatamente começa como treinador dos Júniores e começa com sucesso, com o Campeonato Nacional ganho, com uma equipa com o Nick de Jaló, com o Nani, com o Carlos Saleiro, com o Veloso, André Marques. E eu, em relação a isso, Moutinho nos primeiros 6 meses. e depois transita para a equipa A. Eu queria lhe perguntar sobre esta oportunidade, primeiro para começar pelos Júniores, se foi importante no sentido de poder errar, de como treinador poder ainda errar um bocadinho, ter alguma margem pelo facto de estar não numa equipa sénior, e se o facto de estar a conviver com estes jovens de perto depois também foi uma ajuda para conseguir confiar mais neles quando transitavam para a equipa A. Eu vou mais pela questão de que foi uma maneira de iniciar algo que pretendia. Naquela altura havia a possibilidade de poder continuar a jogar e poder esperar um bocadinho para ver se isso acontecia, em diferentes contextos, para fora naquela altura, ou manter-me. E surge esta oportunidade no final da época 2003-2004. E quando surge essa oportunidade, em poucos dias para pensar, com família, com alguns amigos, decidi, se isto é o que eu quero fazer, esta pode ser uma boa maneira de iniciar. Estamos a falar de um clube que me deu a oportunidade de acabar a carreira, me está a dar a oportunidade de iniciar algo que eu quero fazer, me tratou de uma maneira extraordinária durante 4 anos enquanto jogador, que a aposta na formação é algo que faz parte da história do clube. Então, creio que estão aqui reunidas várias condições para se poder arrancar. A vontade do clube, em que eu iniciei a minha carreira no clube, e ao mesmo tempo também a minha vontade de iniciar a carreira
num clube que tem história na formação e sem pensar E com uma academia ali. muito mais além, e ter a nova, academia, nova. recém-estreada. Sim, Estamos sim. a falar com 2 anos antes, mais ou menos, 2, 3 anos antes. Eu creio que ela é estreada durante a época, não sei se 2001, 2002, creio eu. Sim. Mas por aí andaria. E isso foi o que me levou a tomar a decisão. E creio que foi uma boa decisão, porque nos ajuda naturalmente a organizar as nossas ideias, aquilo que temos enquanto jogador, aquilo que bebemos de vários treinadores, aquilo que pretendemos, e tudo isso organizar a nossa ideia de jogo, respeitando um pouco aquilo que era a cultura do Sporting e os hábitos do Sporting, a forma como queriam jogar, o sistema que se trabalhava na academia, mas tudo isso também iria fazer com que eu evoluísse enquanto treinador, e assim foi, com a ajuda das pessoas que estavam à minha volta, quer na academia, na equipa técnica, como é evidente. E assim se partiu para a carreira de treinador. Não o levo tanto como aquela coisa de que, ok, aqui podemos errar, porque se errar, vamos errar em todos os contextos. Em termos de margem, não é? Percebendo a questão, foi mais a questão de que, ok, vamos agregar aqui as vontades de ambas as partes e aquilo que uma parte quer de mim e aquilo que eu quero da outra, para podermos fazer aqui uma boa equipa, desenvolver os jogadores, tentar ganhar. O Sporting não era campeão de júniores há alguns anos. Eram alguns miúdos de enorme talento, que uns que fizeram carreiras extraordinárias e outros, infelizmente, não por falta de qualidade, mas por outras questões que não se controlam ao longo da carreira, não puderam fazer essa mesma carreira, e acabámos por ser campeões nessa primeira época, com o último jogo em Odivelas, que é um momento bonito, creio eu, para a história da formação do Sporting, para a minha carreira, e creio também para a carreira deles, que muitos deles quase que tinham passado o trajeto da formação do Sporting sem terem ganho. E a 18 de outubro de 2005 recebe um telefonema para assumir a equipa principal. Foi Carlos Freitas que lhe ligou? Não. O presidente? Não, o Carlos nem estava naquela altura. O Carlos entrou posteriormente. Ou seja, ia entrar, já, pronto, era óbvio que a ideia de onde parte é óbvio. Já o disse isto publicamente. Em maio estive no Canal 11 e com o Carlos presente, e tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Da parte da manhã, a história é que da parte da manhã, depois de já estar assumido que o Zé não iria continuar, disseram-me que queriam falar comigo da parte da tarde, e assim fizemos. Da parte da tarde falámos. Não tenho na memória, já não me chega aí, mas creio que no início da semana não me chega. Eu creio que faço máximo 2 treinos, nem sei se fiz 2 treinos, mas se foi só o da véspera. Numa entrevista diz que só da véspera. Eu creio que só o da véspera, posso estar enganado, que já lá vão mesmo muitos anos. 20. Mas, e arrancamos para Barcelos. E o que é que sentiu? Tanto quando recebeu o telefonema como quando assumiu efetivamente a equipa. O que é que sentiu? Sentiu que estava preparado? Sentiu algum receio? O que é que sentiu? Não, receio não. Eu acho que sentes responsabilidade, que o passo vai ser grande. Isso é óbvio, mas era algo que eu creio que disse no início, quando falámos aqui um bocadinho ao início, na questão do que era o sonho de ser jogador, que veio de criança, que veio na adolescência, por aí fora, e a preparação para ser treinador. E se me perguntam quando é que eu comecei a pensar a ser treinador, pois comecei a pensar a ser treinador em Espanha. Até se pensou poder tirar o curso naquela altura em Espanha, até com o apoio do presidente do Oviedo
naquela altura. E acabei por não o fazer, não o quis fazer. Depois não o quis fazer em Portugal e só acabei por começar a fazê-lo quando já treinava os júniores do Sporting. Faz o nível 3 só faz o nível 3 já como treinador da equipa A. Exatamente. Eu quando vou para a equipa principal só tenho o 2 e depois faço o 3 e o 4 seguidos. Faço o 3 em 2006 e o 4 em 2007. Com o Mr. Lionel Pontes também. Certo. Mas pronto, aí depois era a questão da preparação. E como é que nos vamos preparando? Nos vamos preparando enquanto jogador. E tentando, obviamente, pela experiência que se nos vai dando e pelo desejo que temos de vir a fazer isto no futuro, ir olhando para o jogo e para o treino de outra maneira. E depois tentar, logicamente, naquela altura, rodear-me das pessoas que me poderiam ajudar. E creio que medo, receio, não. Agora, sentido a responsabilidade, muito. E, ao mesmo tempo, com a noção exata de que ia pegar num dos maiores clubes de Portugal. Não é? E isso obviamente, que traria outras coisas completamente diferentes daquilo que tinha vivido nos 16 meses anteriores. Não é? Isso tinha isso perfeitamente claro. Isso também nos vai dando os contextos onde vamos jogar, onde jogamos, ou joguei enquanto jogador, também foram diferentes e eu tive que me ir adaptando. E aqui é a mesma coisa. Agora, o passo há que reconhecer que são uns degraus bastante acima. E qual foi a sensação de entrar no balneário da equipa A e deparar-se com muitos colegas, ou melhor, jogadores que iria treinar, mas que tinham sido seus colegas de equipa? Como é que foi gerir essa relação? Eu cheguei a ler certos autores a dizer que até deixavam os mais velhos tratarem-no pelo nome. Pedia como é que foi essa experiência. Porque eu acho que isso não é um sinal de respeito ou de falta dele. Achei curioso só essa... Eu creio que para quem esteve umas semanas antes e vários anos a lidar comigo enquanto jogador, depois o passar para o Mister em vez do Paulo, que aquilo poderia ser um bocadinho mais difícil e que não faria muito não faria tanto sentido e que não era isso que iria fazer com que a relação fosse melhor ou pior. Ou seja, foi claramente tentarmos ser claros desde o início do que é que iria ser a partir daquela altura a minha função e a função deles. E que obviamente não teria por que haver uma barreira, mas que obviamente teria que haver um relacionamento um pouco diferente, partindo daquilo que eu acho sempre que é o essencial, que é o respeito uns pelos outros. E foram 4 anos onde conquistou 4 títulos. Há uma meia-final absolutamente histórica da Taça Liga contra o Benfica, um jogo 5-3. Da Taça de Portugal. Da Taça de Portugal. Já agora falar desse jogo, não é? E por fim também a projeção dos jovens, que eu acho que é uma nota bastante diferente na sua passagem pelo Sporting. Sendo que estes são os 4 maiores feitos, os 3 maiores feitos que teve enquanto treinador do Sporting? Mas o Sporting, obviamente, pela sua história, ambiciona ganhar. E eu acho que nós tentámos fazê-lo. Mas faltava cultura de vitória? Não faltava cultura de vitória. Agora, o Sporting naquela altura, os meios hoje estão um bocadinho mais equilibrados. Por mérito do Sporting também, porque ganhou 3 vezes nos últimos 5 anos. Não é? 5 ou 6 anos ganhou. 5. Por isso, eu acho que naquela altura a expectativa, algumas vezes, estava demasiado elevada, mas havia que entendê-la também por aquilo que é a história e o passado do Sporting e assumir isso. Mas que podia não ser totalmente benéfico para tantos e tantos jogadores, e entroncando aqui um bocadinho com aquilo que me estava a perguntar com a questão dos jovens, pela falta de experiência deles e pela pressão a que estavam submetidos numa fase tão precoce da carreira. E se no início eles podem não sentir essa responsabilidade devido à idade, a partir do momento que ela vai aumentando, eles vão acabar por ascendir, porque vão também eles próprios começando a ter
uma responsabilidade diferente e uma experiência diferente também. Por isso eu acho que houve conquistas que foram importantes. As conquistas da Taça de Portugal, da Supertaça foram importantes. Fica-nos esse sabor amargo de não ter conseguido o campeonato, onde eu acho que eu diria que, exceção à última época, a 9-10, em que saí ao final de 4 meses, mesmo na época que entrei em 5-6, houve a possibilidade de termos sido campeões, quando podíamos ter passado para a frente do Porto no jogo em Alvalade, que perdemos com o gol de Jorginho a acabar, no ano do Quadriansen. Eu não creio que a diferença digamos que de plantel, a diferença de Estrutura. a parte financeira era muito grande. Depois tivemos 6-7 em que perdemos por 1 ponto. Sim. E depois temos a época 8-9, que se quisermos, perdemos pelo confronto direto, porque empatámos do Dragão e perdemos em Alvalade. Se tivéssemos ganho o confronto direto, esses 4 pontos poderiam-se, que eram 3 a menos para um lado e 3 a mais para o outro, quer dizer... E há a 7-8 que ainda ganhou a taça Certo, mas a 7-8 é quando... mais discrepante. E vamos aos quartos de final da Liga Europa, onde eu acho que a eliminatória com o Rangers, Sim. que poderíamos ter ultrapassado. Cometemos erros que pagámos muito, muito caro, essencialmente no jogo de Alvalade, quando perdemos 2-0 depois de ter empatado 0-0 em Glasgow. Mas eu diria que a temporada 7-8, tendo a Supertaça no início, correspondia a 6-7, mas a final da Taça da Liga, com o Setúbal, que a perdemos nos penaltis e perdemos-la bem, porque deveríamos ter feito mais. E a conquista da Taça de Portugal com o Porto é aquela que, em termos de campeonato, eu senti claramente, e continuo a sentir, foi a que menos equipa fomos. Sim, sim. A que menos equipa fomos. Não, já não falo se jogávamos melhor ou pior, é que fomos a que menos equipa fomos. Aquela que não competimos. Aquela, em 2005, 2006, entrando à 7ª jornada e tendo 27, que o campeonato era 34 jornadas naquela altura, sim, competimos e podíamos ter sido campeões naquele jogo, se passamos para a frente no jogo com o Porto, ou se nos mantemos a 1 ponto, ou 2 pontos. Se empatássemos, mantíamos a 2 pontos do jogo do Porto. E depois a de 6-7 e a de 8-9. Que acho que competimos, estamos a falar com plantéis do Porto Sim, sim. de extrema dominador, qualidade, ou seja, com orçamentos completamente diferentes do Sporting. E ter essa consistência, eu acho que foi importante para o crescimento de alguns jogadores, independentemente de não se ter ganho o título principal. Depois, o facto de, mais do que uma vitória, foi o facto de dar seguimento a uma política do clube, que era a aposta na formação, do que havia um lema que era muito o lema de Soares Franco, o lema do Dr. Miguel Ribeiro Teles, que era tentarmos fazer mais com menos. É? E isso eu acho que fomos conseguiu aí nesse aspecto. Fomos conseguindo. Quando demos a oportunidade a tantos deles, obviamente que depois alguns deles, se calhar de uma forma demasiado precoce, e em função também da realidade do Sporting naquela altura. Não, a questão é que acho que houve alguns que se calhar os lançámos para a fogueira mais cedo e que isso pode ter sido algo nefasto para eles. Não, se calhar, naquele momento inicial, porque não sentiam essa responsabilidade, mas depois à la longa. Não é? Não é o caso do Moutinho, não é o caso do Miguel. Esses foram mais consistentes, Nani foram dar... Nani, mas pronto, estamos a falar de jogadores já da formação, mas de um patamar um bocadinho diferente, ou do top. Mas isso, para mim, eu não vou dizer que os trocava por títulos ou não, ou que são títulos, mas são momentos na minha vida de treinador que me deixam feliz o poder ter contribuído com um grãozinho para que eles se tornassem melhores jogadores, melhores seres humanos e que pudessem ter um caminho como tiveram. Só tenho que estar satisfeito e orgulhoso. E ao mesmo tempo, com algum lamento, alguma pena, por não ter conseguido ajudar
outros mais a poder fazer esse trajeto. caminho, esse trajeto. E falando taticamente, o Sporting do Mister, acho que mais o Sporting, depois mais à frente já foi um bocadinho diferente, mas era conhecido pelo 4-4-2 Losango, muitas vezes fala da sua era no Sporting. O que é que esse 4-4-2 Losango significava? Era a sua convicção, era a tática preferida, ou era os jogadores que encontrou, era como os melhor acomodava, era daquela forma? Vamos lá ver, o Sporting já jogava com quer com ainda na minha época de jogador, na última época de jogador, com Fernando Santos. O Sporting já joga em Losango. Já jogo pouco nessa última época, é a época que jogo menos, mas o Sporting jogava em Losango, muitas vezes. Jogou muitas vezes em Losango. Depois, com o Peseiro, também jogou algumas vezes em Losango. Às vezes o que diferenciava um bocadinho é que, em vez de jogarmos com um médio centro, um 10 e 2 interiores, jogava com os interiores, ou seja, jogavam um bocadinho mais aberto. Ou seja, em vez de ter, era mais o 4-1-3-2, mas os três formavam quase uma linha em vez de jogarem mais metidos por dentro. Quando eu pego na equipa e tendo em conta aquilo que havia naquela altura, decidimos começar a jogar em Losango, até porque o Sporting naquela altura tinha um ponta de lança que perdia muitas das suas qualidades a jogar sozinho na frente, que era o Lietz. Sim. Ou seja, precisava de alguém com quem conectar. Sim. E isso levou-nos logo também a pensar, ou seja, vamos jogar em 4-4-2, e em Losango não havia muita gente a jogar por fora. E depois, a partir daí, desenvolver o processo na formação do plantel, ano após ano, com jogadores que potenciassem essa forma de jogar. Depois, o que nos deu algumas... acho que há um momento do Sporting que eu diria que é o momento que tu sabes que vai acontecer, mas que não queres que aconteça, como é óbvio enquanto treinador, que é quando tens que reformular ao fim da temporada 6-7, tens que reformular tudo outra vez, que é quando sai Nani, sai Telho, sai Ricardo, está para sair Custódio, que se não sai a seguir. Mas pronto. E isso, ou seja, há que reformular outra vez. E a temporada 7-8, daí também não ter sido tão boa como as outras em termos de campeonato. E eu diria que depois com Ismailov, com Vukcevic, já poderias ter ali, às vezes, um bocadinho os três à frente do médio defensivo, mais abertos. um bocadinho mais abertos. O jogar algumas vezes em 4-4-2 clássico. Depois andámos, em alguns momentos, também a tentar jogar em 3-5-2, especialmente em algumas fases do jogo ou como uma questão alternativa. Fez um bocadinho mais do que jogar em Losango, como se diz, tantas obviamente. vezes, mas pronto, isso faz parte. Mas se formos a ver, o Sporting que teve agora que teve alguma hegemonia nestes últimos anos, em 5-3, não é, de campeonato, estamos a falar de jogar com linha de 3, com algumas nuances, algumas vezes com Paulinho e outro na frente, noutras só com um na frente, mas quer dizer, com alguma consistência em termos daquilo que era o seu sistema de jogo. Depois, em termos de modelo, podemos mudar umas coisas ou outras, mas em termos de desenho, não mudou muito no tempo do Ruben. Houve alguma consistência. O Porto de Josualdo Ferreira, que ganhou Era o Tetra, era o 4-3-3. Quer dizer, as coisas não são Há uma identidade. mudar. E dentro disso, Claro. há muitas dinâmicas que se podem Adaptações, ter. claro. Há muitas dinâmicas que se podem ter. E um dos jogadores mais importantes desse Losango terá sido João Moutinho, que até jogou em todas as posições. Como é que foi treinar João Moutinho nessa fase da carreira e depois mais à frente na seleção, sendo que diz muitas vezes que foi o jogador que mais o marcou? Sim, era um privilégio.
era um privilégio. Mas por tudo. Pela dedicação, pelo treino, pela disponibilidade, mas depois, acima de tudo, pela qualidade e pela inteligência. O João antecipava todos os cenários. Todos. O João tem um talento que não é o drible, que também o tem. Também sabe driblar, mas não é o drible, não é o talento do drible do extremo, mas é aquilo que consegue intuir do ponto de vista ofensivo, mas também o talento de intuir do ponto de vista defensivo. E a reação à perda, não é? Como o time tem. A reação à perda, a maneira como para um contra-ataque, a maneira como se coloca, a maneira como intui o que é que o adversário vai fazer e por onde é que lhe pode chegar, a maneira como pode pressionar alguém pelo lado cego, quando o adversário não está à espera do que é que ele vai fazer e por que lado é que vai, e consegue o fazer de uma forma extraordinária. E depois, por aquilo que é a sua disponibilidade durante os 90 minutos do jogo, mas antes, naquilo que é a preparação diária para os 90 minutos do jogo. Foi um jogador que tive a oportunidade de treinar 6 meses nos Júniores e que já se via, já se intuía. Que depois tive a oportunidade de treinar durante 4 anos e picos, ou 4 anos, sim, 4 anos e picos no Sporting, e depois mais 4 anos na seleção. E isso só posso dizer que foi um privilégio. E sendo que o Vai facto de não ter... vai dar treinador? Se quiser, sim. Não tenho a mínima dúvida. É dos jogadores que a gente diz, pelo entendimento do jogo, não tenho a mínima dúvida. Agora, creio que terá vontade de o fazer. Há pouco tempo estava a dizer, enquanto puder jogar, que jogue. E ainda joga muito. Ainda joga muito. Eu tive a oportunidade de viver ao Alvalade e continuo a jogar muito. Sim. Continua a jogar muito e vejo na divisão continua a jogar muito. E enquanto tiver a oportunidade que joga, já tive a oportunidade de lhe dizer, porque desfruta-se muito mais enquanto se joga depois do que enquanto se treina. E há outro jogador que eu, em particular, também queria mencionar, até porque nós tivemos na nossa primeira temporada aqui o Mr. Lionel Pontes e fizemos exatamente a mesma pergunta, que é em relação ao Rui Patrício, porque mais do que a oportunidade que lhe deu inicialmente, e a equipa técnica, foi o facto de o deixarem e de continuarem a confiar nele, mesmo em momentos mais difíceis e em momentos talvez de inexperiência que qualquer guarda-redes daquela idade poderá ter, mas que isso terá sido decisivo também para o Rui Patrício se tornar mais tarde o guarda-redes que se tornou. Há bocado o que dizia do Soares Franco, do Miguel Ribeiro Teles, especialmente, que eram as duas pessoas, do Barbosa e do Carlos, mas Soares Franco e o Ribeiro Teles, que eram as duas pessoas da estrutura, presidente e vice-presidente, que a mim me permitiram perder. E isto no futebol normalmente não se permite. E por isso durei tanto tempo e tive a possibilidade de ir construindo algo no Sporting, porque tive esse Mesmo tempo. no Sporting era raro, não é? O treinador ter Porque tive esse tempo, não é? E por isso disse que não encontrei mais lado nenhum, e provavelmente não encontrarei. A do Rui é um bocadinho parecido. Aos jogadores há que lhes dar oportunidades. E aos jovens, mais do que lhes dar a oportunidade, há que lhes criar consistência na oportunidade. Eu creio que era uma questão de tempo. Se não fosse eu, alguém colocaria o Rui. Não tenho a mínima dúvida. Tinha demasiada qualidade para que demorasse muito tempo a aparecer. Outra coisa, e que tocou-me a mim, ter a oportunidade de lhe dar essa consistência na oportunidade e não o deixar cair em momentos que foram difíceis. Em Leiria, em Setúbal, com o Setúbal. Em Setúbal, para a Taça da Liga, se não estou em erro. Creio que para a Taça da Liga. Sim, um jogo que perdemos 1-0. Em Leiria, em casa com o Leiria. O primeiro jogo em Matosinhos não foi responsável, mas já o queriam fazer. Tem o jogo em Manchester a seguir, em Old Trafford, para a Champions. Ou seja, é um contexto que não é fácil e que há que dar tempo. E foi o que lhe demos. O talento estava lá,
a resiliência estava lá, a capacidade de trabalho estava lá. Era uma questão de oportunidade, mas depois, acima de tudo, de lhe dar consistência a essa oportunidade, porque os erros era inevitável que fossem acontecendo. Eu queria também não deixar passar a campanha histórica que faz na Champions com o Sporting, que apesar de acabar com uma derrota ou com uma eliminação um bocadinho volumosa, forte, queria que nos contasse essa experiência, porque além de defrontar o Barcelona de Guardiola, que é campeão, que vence essa Champions, e Messi em particular, depois acaba por conseguir essa passagem histórica do Sporting aos oitavos de final, e que acaba por não se concluir da melhor forma. Sim, ficou na memória ficou o jogo com o Bayern como o fator negativo, a eliminatória do Bayern, quando o Sporting estava envolvido nessa altura na Taça da Liga e na luta pelo campeonato. Obviamente que a segunda mão, após aquilo que aconteceu em Alvalade, era um trâmite para lá ir jogar. Obviamente que depois, a partir do momento em que o jogo de Alvalade, a análise, aquilo que eu me lembro do 5-0 é um bocadinho, não tem nada a ver com o 7-1 de lá. Os 5-0 de Alvalade têm outra história. São factos e estão lá e não se vão borrar por mais justificações que a gente lhe possa encontrar. E a eliminatória foi totalmente justa, como é óbvio. Depois lá, podia-se imaginar que fizemos alguma gestão, alguma rotação devido ao jogo que tínhamos a seguir, que eu não sei se era, acho que era o jogo de Guimarães, em casa, para o campeonato, e que depois tínhamos a Taça da Liga com o Benfica. Era um ciclo complicado. E obviamente, que sofrendo um golo depois do 5-0, sofrendo um golo nos primeiros minutos em Munique, as coisas podiam descambar, o que infelizmente veio a acontecer. Depois, por outro lado, há uma parte positiva dentro daquilo que é, eu creio que o Sporting depois disso só vai com o Ruben Amorim. Só vai com o Ruben, o que diz alguma coisa da dificuldade ao longo dos anos de o fazer, e se calhar com plantéis diferentes e com investimentos diferentes, e que fica uma pontuação que, tirando os dois jogos, as duas derrotas com o Barcelona, fica a vitória contra o Basileia e com o Shakhtar, e fazermos 12 pontos. Sim. Por isso foi uma experiência diferente, que vinha de uma primeira experiência má, que poderíamos ter feito algo mais depois de ter ganho ao Inter em casa em 2005, 2006, em 2006, 2007. Temos um jogo que é um jogo mau realmente, que é em casa com o Spartak, depois de ter empatado na Rússia 1-1. Temos um jogo mau em casa em que perdemos. E depois a temporada 2007-2008, em que eu acho que poderíamos ter ido, fomos para a Taça, para a Liga Europa, mas em que eu acho, com o Glasgow Rangers, perdemos nos quartos de final. Antes eliminámos, creio que, Basileia e o Bolton, se não estou em erro, mas a questão na Champions em 2007-2008, eu acho que aí sim acho que tivemos alguma infelicidade. Especialmente nos dois jogos ganhamos 2 jogos ao Dinamo de Kiev, do IR. Empatamos em casa com a Roma. Exato. Um jogo que empatamos ao minuto 93 ou 94, que a bola bate no João e no Polga. É quase um desvio ao minuto 93, 94, e esse jogo o deveríamos ter ganho e que poderíamos ter aspirado a passar a fase de grupos no ano anterior. Mas creio que não foram de todo más prestações. Obviamente que depois a marca dos oitavos de final com o Bayern está lá, e esse é um resultado histórico pela negativa, como é evidente, não há como ocultá-lo. Só para terminar o Sporting, já agora queria te perguntar se já tinha perdoado o Lucílio Batista por causa daquele episódio. Nunca mais falei com ele. Eu creio que é algo tão ou foi algo tão mau que não faz sentido nenhum. É daquelas coisas que também não se conseguem entender, por mais justificações que nos dê. Ficou célebre o seu gesto no banco. Ficou. Era o meu sentimento naquela altura. E continua a ser o mesmo nesta altura. E já passaram bastantes anos. Não foram 20, foi um bocadinho menos, que isto foi, se não estou a erro, foi em 2009. 2008, 2009. Sim. 2009. Foi março de 2009. Exatamente.
mas continua a ser o mesmo sentimento. Ou seja, não lhe encontro uma justificação, nem está em causa, já nem está em causa sequer, obviamente há um troféu em disputa, como é óbvio. Está em causa a forma como foi. É que não foi nem foi o penalti mal assinalado é pouco, não é? É fora da área e com o peito. É que não foi mão, não foi dentro da área e foi marcado não pelo fiscal de linha que estava dali com a jogada a ser ali, mas sim com o fiscal de linha que estava dali com a jogada a ser ali que não viu nada. Quer dizer, e estava lá o quarto árbitro também e que nada viu também. Felizmente também já se retirou, graças a Deus. Muito bem, e depois, obviamente, acaba por sair do Sporting e passado não muito tempo vem a seleção. Eu queria lhe perguntar como é que foi o convite e como é que foi chegar à seleção depois do Mundial de 2010, que também tinha acabado de certa forma algo conturbado, até na relação dos jogadores com o Mr. Queiroz. Qual foi o balneário que apanhou e como é que foi esta chegada? É um contexto diferente, não é? Após a jornada de setembro, não é? Sim, exatamente. Após a jornada de setembro. É um contexto diferente. A seleção é para jogar, para treinar, tudo é diferente, não é? Essencialmente pelo tempo que não temos com os jogadores, não é? E pelo Exato. tempo que não temos para treinar. Para trabalhar. Provavelmente agora até estará um bocadinho pior, porque agora joga-se à quinta e depois joga-se ao domingo, joga-se à sexta e depois joga-se à segunda, joga-se ao sábado e joga-se São à só terça. 72 horas. Certo. Naquela altura era à sexta e à 96, terça. não À sexta e à terça. Ou seja, havia de segunda à sexta para preparar o primeiro jogo, agora só quem joga ao sábado ou à sexta é que tem essa vantagem, quem joga à quinta já tem muito pouco, não é? E depois, entre o primeiro e o segundo jogo, que antes havia 4 dias, agora há 3. Por isso, na minha opinião, melhor nesse aspecto não está, e ao contrário, falava, os riscos de lesão até podem aumentar mais dentro deste parâmetro do que no outro. Mas, obviamente que estamos a falar de outro, estamos a falar de um patamar, sair de um grande clube e treinares a seleção do teu país. Mas isso, obviamente, que não é o patamar onde todos podem querer chegar e, ao mesmo tempo, estamos a falar de chegar bastante jovem aos dois patamares, não é? Respondeu que com 40 anos diziam que seria novo, mas se fosse aos 60 já seria velho sem ambição. Sim, não tem idade. Quer dizer, estou a dizer, para chegar, ou seja, o teu início da carreira, é uma forma de chegar. Eu não digo que haja melhores ou piores, não é? Eu não digo que toda a gente tenha que passar pela terceira divisão, pela segunda, para ter que chegar ao topo enquanto treinador. Da mesma maneira que enquanto jogador, houve jogadores que chegaram da formação dos clubes ao topo e outros, foi o meu caso, passaram pela segunda divisão, pela terceira divisão e pela distrital. Isso não nos faz melhores a uns do que a outros. São trajetos diferentes e ponto. Já está. Formas diferentes de chegar. Mas chegar a esse patamar de um dos maiores clubes de Portugal e à seleção do teu país aos 40 anos, ou com 40 anos, 41, já ter as duas coisas, as duas experiências, obviamente que poderemos dizer, pode não ser tão normal. E aceita-se que não seja tão normal. Mas foi uma experiência extraordinária, uma experiência marcante, de duas competições, num contexto que a primeira não estava fácil a questão do apuramento, que vínhamos salvo erro, de uma derrota na Noruega e de um empate com Chipre em Guimarães, em que depois fomos até ganhámos os 2 primeiros jogos, a Dinamarca e a Islândia, ganhámos a Noruega, vamos ganhar a Chipre e depois temos perdemos com a Dinamarca e obrigar-nos a ir para o play-off com a Bósnia. E depois um europeu que eu acho que foi um europeu muito bom. Acho que foi um europeu muito bom, com uma derrota
eu diria que se aceita, mas que se calhar se empatássemos com a Alemanha, apesar da Alemanha ao longo do jogo ter sido melhor, não teve as melhores oportunidades, apesar de ter mais domínio, não teve as melhores oportunidades. Lembro-me da bola da barra do Pepe, lembro-me da bola do Varela nos últimos minutos, que o Neuer faz uma grande defesa. E a verdade é que eu acho que depois, com a Dinamarca e com a Holanda, demos a resposta que tínhamos que dar e chegámos E o Holanda é um jogo aos quartos épico de de final. Ronaldo, não é? Sim, É exatamente. Tinha sido No muito jogo, criticado. o jogo com a Holanda. Com a Holanda faz os dois Dois golos. golos. Depois temos o jogo com a República Checa, que foi um jogo que deveríamos ter ganho por uma Faltou diferença alguma maior, eficácia, sim. mas que foi dos melhores jogos que Ronaldo de fizemos. cabeça. Também faz o centro do Moutinho, se não estou Sim, em sim. erro. O Ronaldo faz gol de cabeça. Depois temos o jogo com aquela que era a melhor seleção da Europa e do mundo naquela altura. Ou seja, campeão da Europa em 2008, campeão do mundo em 2010. E ganha Até tinham ganho 4-0 no amigável. Tínhamos ganho 4-0 na Luz. Também o jogo épico do Ronaldo. Não Mas sei. estamos Sim, a com o falar, gol roubado. jogou os primeiros 45 minutos e faz esse gol depois Exatamente. anulado. Mas depois estamos a falar de um jogo em que acho que durante 90 minutos continuo a pensar que nos batemos de igual para igual com a Espanha, com a nossa estratégia, com a nossa forma de entender qual era a melhor estratégia para combater aquela Espanha, que não era fácil. E que depois nos 30 minutos do prolongamento, que eles foram melhores, não porque tivessem grandes oportunidades, mas porque se sentia que poderiam chegar. E tivemos que sofrer mais e tentar, já com menos qualidade, depois durante os 30 minutos, do que os 90, para poder dividir o jogo. E depois nos penaltis não há muito. E aí não há é a questão muito da sorte e do azar, não é? Porque também, eu não continuo a pensar que é uma parte disso também. o Xavi falha, depois o... Falha logo o Moutinho a seguir. Sim. Falha logo o Se Moutinho calhar a ajudou seguir. muito para aquela Não era história para do ir ao- bate, anda a bater, tu bates bem. Não era logo Falha. para ir o Bruno Alves, pensou, também havia ali uma troca qualquer. Não, depois nos estava, lugares. a ordem estava Terceiro e decidida. quarto. A ordem estava decidida. Mas falou-se Cristiano em muito, quinto, falou-se muito. essa questão do Cristiano. A não ordem chegar a estava, a bater. ordem estava decidida. Muitas vezes nós temos momentos em que perspectivas uma coisa, em que depois também tens que sentir os jogadores. Quer dizer, se há um jogador que não está com confiança para bater, ou que não quer bater, ou que prefere não ser o primeiro, pois teremos que, na altura, tentar gerir as coisas da melhor maneira. Quer dizer, mas isto são coisas que, por mais que se planeiem, tem muito a ver também depois como é que decorre o jogo, o que é o sentimento de cada um na altura. Mas pronto, ali temos a ver depois também a bola do Fabregas que bate no poste, não deixa de ser um fator sorte. A bola que bate no poste e entra, e a bola que vai à barra, que não posso dizer que é um penalti, não se pode dizer que é um penalti mal marcado. Mas Ronaldo Bruno, pediu-lhe para bater em último? Ou foi uma decisão... como? Se Ronaldo pediu para bater em último? Em quinto. Não, aquilo depois nós temos uma decisão e depois quando ou temos uma ideia e depois vamos no final do jogo, ali durante o prolongamento, vai-se começando a pensar um bocadinho o que é que vai ser. Depois, no final, quando já estamos mais para tomar a última decisão, há que ter em conta alguns pontos, né? Porque muitas vezes o jogador pode não estar confortável. Sim. Há outros que até, pelo sentido, às vezes, no bom sentido, pela falta de responsabilidade, não sentem essa pressão e estão prontos para bater. Há outros que, em algum momento, podem dizer que preferem não bater o primeiro ou preferem bater em último. Não tem grande significado. Muito bem. E depois chegou o apuramento para 2014 e há mais um jogo épico. Portugal acaba por ir novamente a play-off com a Suécia. E há um jogo histórico de Cristiano Ronaldo, que aliás acredito que tenha sido a viragem para ganhar a Bola de Ouro nesse ano, que é esse épico jogo na Suécia, e pedia que nos contasse um bocadinho dos bastidores desse jogo, que foi Ibrahimovic e Ronaldo estão ali os dois num... A questão de esse apuramento é um apuramento mais irregular do que o apuramento para o Euro, não é? Começamos bem com o Luxemburgo e com o Azerbaijão, os 6 pontos que teríamos que fazer. Depois acontece uma derrota na Rússia que nos deixou algo inconfortáveis e que a transportámos em demasia para o jogo com a Irlanda no Dragão, em que empatamos 1-1.
E pronto, e depois há um jogo em Israel que eu continuo a pensar que devíamos ter ganho e que poderíamos ter ganho de sobra e que acabamos por empatar 3-3 no último minuto e colocar alguns problemas no apuramento. No apuramento, isto é, no apuramento direto. Como se veio a verificar. E depois passamos para esse play-off, onde fazemos um jogo na Luz de grande consistência, de grande segurança, que levamos uma vantagem de 1-0 e em que depois sofremos um bocadinho na Suécia, especialmente ali a seguir ao 2-1, não é? Eu creio que na Suécia estamos a ganhar 1-0 e sofremos 2 golos seguidos e passam para 2-1, ainda com a vantagem, mas mais um golo deixava-nos fora. E é quando aparece depois os 2 golos do Cris, e que são, ou seja, são daqueles jogos em que, obviamente, por tudo aquilo que se faça coletivamente, que eu acho que fomos melhor do que a Suécia nos 180 minutos, não tenho a mínima dúvida que fomos melhor que na Suécia. Na primeira parte, na Suécia, também tínhamos sido melhores, mas depois há ali 2 momentos, dois lances de bola parada, se não estou em erro, 2 lances de bola parada, que acabam por meter a eliminatória Em xeque, em xeque, um bocadinho complicado, em que nos vem a seguir o 2-2 e pronto, e com o 3-2 a finalização a finalização da qualificação, digamos assim. Mas creio que foi mais que justo, mas também é difícil alcançar-se estas qualificações sem um bocadinho de sofrimento, e que eram qualificações daquele tempo também um bocadinho diferentes do que são agora. E como é que era treinar Cristiano nessa fase, ainda para mais quando Cristiano estava no auge da sua carreira e, como dissemos há pouco, o coletivo não era tão forte, ou as individualidades que o rodeavam não eram tão fortes como era hoje? Havia uma dependência maior, não é? Havia uma dependência maior, isso não há como o esconder. Eu já tive a oportunidade de dizer isto. Portugal hoje não depende tanto do Cris como dependia há uns anos atrás. Claro. E não estou só a falar posso falar de 2-10, 2-12, 14, 16, se calhar já menos. Acabámos até por ganhar a final do Euro com a infelicidade dele estar lesionado. Quer dizer, estamos a falar de que, devido às opções que há hoje em dia, há menos dependência, e não só, também, fruto também da sua idade, embora continue a fazer golos na Arábia. Eu creio que fica claro para toda a gente, pelo menos para mim, é a convicção que tenho, que a dependência hoje é completamente diferente do que era há uns anos atrás. Sim. E, obviamente, a própria posição que joga hoje, não é? Ou seja, joga numa posição mais central. Naquela altura jogava numa posição mais como extremo, embora fosse um extremo diferente daquilo que era o Nani do outro lado, ou que era o Vieirinha quando jogava do outro lado, ou o próprio Varela, ou o que fosse, e que, obviamente, teríamos que arranjar, e arranjamos, estratégias, essencialmente do ponto de vista defensivo, para que se pudesse desgastar menos e libertar de alguma maneira, para que o tivéssemos mais disponível para poder transitar em determinados momentos para situações ofensivas e termos algum mecanismo na nossa forma de defender para o poder proteger e, ao mesmo tempo, proteger o lateral que jogava do lado dele, porque ele não baixava tanto. E por isso teríamos que ter essa dinâmica em termos defensivos. Depois, se era começar a pressão pelo lado dele, ou porque já tínhamos mais facilidade em que o extremo do lado contrário fechasse mais o espaço interior, ter um médio centro que naquela altura era Moutinho ou Meireles, a fechar mais as costas dele quando ele já não baixava, tentando deixá-lo numa posição mais central para podermos transitar a partir daí com ele e com o ponta de lança. Ou seja, isto era o que teríamos que fazer, mas isso é tentar tirar partido do nosso melhor jogador em termos ofensivos e de um dos melhores jogadores do mundo, e tentar, obviamente, ao mesmo tempo,
convencer os outros que isto é o melhor para nós, mesmo exigindo algum sacrifício, de alguma maneira, não só aos médios, como ao próprio ponta de lança, ao Hugo e ao Hélder naquela altura, no trabalho defensivo. Depois chega ao Mundial 2014 e queria que lhe pedisse que fizesse aqui um bocadinho de reflexão, porque é sabido que os mundiais e europeus são sempre momentos em que os jogadores chegam numa fase fisicamente já desgastante das épocas que estiveram nos clubes, mas particularmente nesse mundial a seleção acabou por se separar com muitas lesões no decorrer do campeonato. Aliás, utiliza 3 guarda-redes por esses motivos, e o próprio Cristiano Ronaldo que ia com a lesão do rotuliano. Portanto, se isso foi o fator determinante para que as coisas não tenham corrido da forma que se esperava. Eu determinante não daria, não o diria. Acho que sentiria que como uma desculpa, e que eu sinto que não o foi. Eu diria que a questão dos 3 guarda-redes e a felicidade, o Rui raramente se lesionava e lesionou-se no jogo com a Alemanha, quando já não podíamos fazer substituições, e depois o Beto lesiona-se no último jogo com o Ghana. Mas não... Depois tínhamos alguns jogadores que nós sabíamos que poderia acontecer, que eram propensos, de alguma maneira, durante a época tiveram alguns problemas e que poderia acontecer. E isso acabou por ser difícil de gerir numa competição que é mais curta e onde não se pode... E a margem de erro é mínima. Quando as lesões acontecem já com a competição a decorrer, não os podes substituir. E obviamente com alguns jogadores que tinham, mas pouco tempo de jogo em algum momento, não é? Mas, por exemplo, o Nani, que não tinha muito tempo de jogo, foi um dos melhores jogadores no Mundial de 2014. Agora, havia depois outros fatores, por exemplo, a questão do Hugo Almeida, que tinha às vezes alguma propensão para se lesionar em termos musculares, e que aconteceu no jogo contra a Alemanha. Mas nós isso conseguimos de alguma maneira tentar precaver com a questão de levarmos três pontas de lança. A questão do Fábio era um bocadinho mais difícil, mas, por exemplo, fez um Euro em que fez 5 jogos em que não houve problemas. O único problema que tivemos assim de lesão no Euro, como lembro, foi do Postiga contra a República Checa. Que já ia no quarto jogo seguido, claro, mas não tivemos outros problemas. Eu diria que foi um fator que não é fácil de gerir, obviamente, mas não diria que não foi o fator principal para nós não alcançarmos o objetivo que tínhamos, que era passar a fase de grupos. Porque até mesmo com todos esses problemas, se nós olharmos, obviamente que o primeiro jogo é um jogo ingrato, que deixa, pela questão do gol average, deixa numa situação difícil, mas após termos empatado com os Estados Unidos, ganhámos 2-1 ao Ghana, quando poderíamos ter ganho por uma diferença que nos permitia, pelas oportunidades que criámos, podíamos ter ganho por uma diferença que nos daria para ser qualificados. Eu creio que fatores mais determinantes foi que começámos a preocupar com mais coisas do que aquelas que nos devíamos preocupar, que era treinar, jogar e fazer o máximo que podíamos fazer. Começámos a pensar em mais coisas e isso acaba por te tirar o foco. Não, estou a falar no geral, ou seja, acabamos por começar a pensar, em vez de pensar no essencial, pensar no acessório, em vez de pensar naquilo que é o presente, estarmos a pensar naquilo que pode vir a ser o futuro. E isso, normalmente, eu creio que não dá muito bom resultado. E eu creio que foi o que passou. Se tivéssemos mantido o foco, e aí a responsabilidade do treinador tem sempre de não os conseguir manter o foco na totalidade para aquilo que estávamos a jogar e para aquilo que devíamos fazer, porque senão, creio que contra o Ghana teríamos feito mais golos e os golos suficientes para podermos ser qualificados.
Para fechar, o que é que ainda lhe falta fazer no futebol? Eu creio que, acima de tudo, o que eu quero continuar a fazer no futebol é ser feliz com aquilo que faço. E continuar motivado com aquilo que faço. E continuo a sentir isso. No dia que não sentir, digo, já chega. Já chega. Vou fazer outra coisa qualquer. Vou descansar, vou meter os papéis para a reforma, outra coisa qualquer, que eu creio que ainda está longe. Mas não tenho essa coisa de que o que é que me falta fazer. Não, amigo. Eu prefiro levar mais do que é que devo continuar a fazer. E continuar a fazer é ser feliz com aquilo que faço. Trabalhar com os jogadores, seja num contexto de seleção, seja num contexto de clube, estar com a minha equipa técnica a preparar aquilo que temos que fazer, isso é o que me faz feliz, a falar de futebol, a falar do treino, a falar do jogo, a falar de estratégia, e é isso que quero continuar a fazer. Por quanto tempo? Não sei. Quando voltarei? Também não. Mas é isso que quero continuar a fazer. E enquanto isso, não estará na sua cogitação Paulo Bento ir a Paulo Bento, no Brasil? Não, por acaso não está. Sabe da existência não está. já. Soube da existência, sei e soube daquela altura. É, sim, Paulo Bento, que é para quem não sabe, uma cidade no Brasil. Sim, sim. Há 2144 Paulo Bentenses Exatamente. que estarão a aguardar pela visita. de Paulo Bento. Não estou a pensar nisso agora. Mas há de se arranjar. Paulo, muito obrigado, Obrigado por esta ótima conversa. Foi uma honra tê-lo aqui connosco a falar da sua já longa carreira e desejamos-lhe o melhor para o seu futuro. Muito obrigado. Que seja com muito mais conquistas. E em casa espero que também tenham gostado. Um abraço a todos. Obrigado. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto cocote a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.